do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode se sentar, glorificando, né? Estamos com o horário um pouquinho avançado, mas Deus faz milagre até mesmo com 1 minuto, com 1 segundo, né? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele sempre curou e sempre vai curar, através da nossa fé, através da nossa comunhão com Ele, né? Deus, Ele está sempre procurando para abençoar, porque tem muitas pessoas que dizem que Deus esqueceu. Deus não esquece daqueles que é justo. Na verdade, para Deus abençoar a gente, para Deus mexer, fazer ali, sabe, um reboliço e abençoar esse milagre sobre a tua vida, a gente tem que mexer com Deus primeiro. Pastor, como assim? Você tem louvado ao Senhor para receber a tua bênção? Pastor, eu vou na igreja, eu louvo. Mas Deus, Ele não quer só o louvor na igreja, mas Ele quer o louvor na tua casa, oh aleluia, no seu serviço. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Sabe que a gente pode louvar em pensamento, a gente pode orar em pensamento, porque Deus é o único que escuta os nossos pensamentos. E a oração pelos nossos pensamentos chega até o céu, irmão. Então, na verdade, nós temos que estar sempre mexendo com o coração de Deus para receber a nossa cura, aquilo que está, sabe, atormentando a nossa vida. Sabe, pastor, eu estou nesse culto, mas ó, já estou nesse quarta campanha, nesse quarto culto da campanha, sabe, mas eu estou firme. Tem obstáculo? Tem. Mas a gente tem que entender, irmão, que tem vitória. Vocês lembram dos 3 jovens? Deus podia livrar eles não precisavam entrar na fornalha. Mas Deus falou: você vai entrar. Só que tem uma diferença, irmão. Você entrou nessa pressão, nesse problema que está assolando. Tem pessoas que nem estão dormindo de noite. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Jesus está contigo. Se você não dormir, Jesus não vai dormir. Se você sentir dor, Jesus está contigo ali, porque Ele está com os dele. Então Jesus está passando, irmão, mas se você analisar os 3 jovens, nada aconteceu com eles, porque Jesus passeava com eles na fornalha. Ninguém entendeu, mas todo mundo viu, e todos que viram se converteram. Ei, ali há um Deus de verdade. Então a gente tem que entender que através quando a gente mexe com o coração de Deus, primeiro, antes de Deus mexer com a gente, nós temos que chamar a atenção de Deus. Não é gritando, não é falando, sabe, não é se exaltando, mas sim, irmão, através da nossa obediência, através da nossa comunhão. Porque a comunhão, quanto mais você busca através de oração, de jejum, você busca o Senhor, só vê Senhor, só fala do Senhor. Ei, a todo momento, entendeu? No seu trabalho, tudo, você tem que abraçar. Porque falaram para mim, pastor, eu sou crente, né? Mas é de outra igreja, né? Eu sou crente, mas eu vou lá de vez em quando, uma vez por mês, mas eu sou crente, é do mesmo jeito. Pode até ser crente, mas agora querer bênção. Aí o negócio já fica diferente. Querer ser usado por Deus, o negócio já fica diferente. Como que você pode ser usado por Deus se você não busca as armas espirituais do Senhor? E Deus, irmão, Ele não quer só abençoar você, mas Ele quer te usar como canal de bênção para abençoar as pessoas, para ganhar almas, para evangelizar, até mesmo para curar a enfermidade do corpo e da alma. Quantos não estão precisando da presença de Deus e não teve encontro com Deus ainda? Mas ainda existe, irmão, pessoas que são usadas por Deus. E Deus, a alegria dele, quando mais pessoas buscam mais a presença dele, porque Deus sabe que quando uma pessoa busca a presença
dele, como o meu irmão estava falando, irmãos, eu sei, irmão, porque eu estou na rua, quando não é 3 horas, é 1 hora, quando não é 1 hora, é 4 horas da manhã, está lá de joelho dobrado. Eu estou falando aqui porque eu vejo uma coisa, não é porque ele falou, porque eu vejo, mas isso é bom, irmão. Ei, aleluia, sabe quem vai ver em você a diferença? É o povo. Porque crente tem um monte, irmão, mas compromisso com Deus são poucos, né? Crente tem bastante. Aí depois, irmão, que você começa a buscar, Deus começa a te revestir com poder e autoridade, mas o levante ainda não vai parar ainda. Aí você começa a ter um apelido de santarrão. Deixa que fala. Ai, aquela irmã, ai, aquele irmão. Deixa que fala, irmão. Quem te levantou não dorme. Quem te levantou é Ele, o Todo-Poderoso. Deixa que fale. Quanto mais está falando, quanto mais está tentando desanimar, mais desanimado fica aquele que se levanta, irmão. Enquanto está falando, irmão, Deus está ilustrando, fazendo brilhar, abaixando a tua vitória. E a vitória, irmão, ela vem através, sabe do que? De Deus. E sabe como que ela vem? Aquilo que você precisa. Todo aquele que busca, que bate, como é? A pregação bate para que a porta se abre. Irmão, a tua bênção, ei, é aquilo que você está precisando. Deus sabe que você precisa, conhece o seu pensamento. Talvez o pastor não sabe, os obreiros não sabem. Tem pessoas aqui que só Deus sabe, mas a tua vitória é através da tua busca. Quanto mais você abraça Deus, mais Deus te abraça. Quanto mais você abraça Deus, mais você mexe com Deus. Opa. Aí Deus fala assim: nossa, tem alguém mexendo comigo lá na terra. Através de oração, de jejum, de madrugada, de dia orando, falando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é bom. Você mexe no coração de Deus. Aí Deus responde e diz: ei, aquele que tem comunhão comigo, aquele é meu verdadeiro. Sabe, aí Deus, irmão, sabe, Ele nem vai te chamar de servo. Ele vai se levantar do trono e dizer assim para os anjos: ó, aquele é meu filho. Então existe diferença, irmão, e a Bíblia ela mostra de ponta a ponta. Mas foi o que foi lindo aqui, ó. E diz: se ouvires atento à voz do Senhor. Olha, o que quer dizer esse ouvir atento à voz do Senhor? É você ouvir uma pregação, não só eu pregando, mas qualquer um, pastora, qualquer um pregando. Ouvir atento é o quê? É você ouvir, guardar, descer com o coração e viver a palavra, representar Deus, catar a bênção, mas não deixar cair. Ouvir e deixar sair do outro lado, ouvir e deixar descer. Aquele que ouve, atento, aquele que ouve e deixa descer, ele faz a diferença nessa terra. Sabe por quê, irmão? Porque quando o inimigo se levanta na vida dele, da família, de alguém que Deus coloca no caminho dele, aquele que ouve, atento e deixa a palavra descer para o coração, ele tem arma para lutar e para ajudar até as pessoas. As pessoas estão do lado, estão morrendo, sabe, espiritualmente, materialmente, mas você está ali, você ouviu atento a voz do Senhor, deixa Deus no seu coração. Você tem, a solução para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela família, para aquele colega de trabalho, lá no hospital. Eu não sei quem Deus coloca no teu caminho, mas você tem a solução através do Pai Todo-Poderoso, porque você ouviu e desceu a palavra para o teu coração. Quem tem Jesus tem palavra. Quem tem palavra, irmão, tem unção. Quem tem unção tem, aleluia, tem arma para lutar. E outra, eu nunca vi um justo, aquele que busca, aquele que ora, aquele que jejua, perder uma batalha, irmão, eu nunca vi. O inimigo fica revoltado. Por isso que quando você vai orar de madrugada, irmão, ou de noite, a primeira coisa que dá é sono. Porque a carne é fraca. Mas por mais fraco que seja,
O que está em ti é mais forte que o Espírito Santo de Deus. Levanta, joga uma água no rosto. Opa, aqui não. E vai para a luta, irmão. É culto de cura e libertação. Às vezes Deus desperta você durante o dia. Eu não sei que hora que Deus vai despertar você para você ficar atento. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você que tem compromisso com Deus, você que está buscando, jejuando, você que está orando, deixa eu falar uma coisa para você. Ei, se você está buscando, Deus tem compromisso contigo, irmão, e te deu vontade de orar, vai ora. Vence a carne, lava o rosto. Sabe por quê? Porque alguém pode morrer se você não orar. Alguma coisa terrível pode acontecer se você não orar. Através de você, Deus pode dar livramento. Mas pastor, quem pode ser aqui? Pode ser no Japão, pode ser nos Estados Unidos, pode ser alguém famoso, mas Deus quer libertar. Pode ser seu vizinho, pode ser na rua, pode ser um andante, seja quem for, irmão. Porque quando você tem vontade de orar, a primeira coisa que vem à tua mente, irmão, na tua cabeça, é a pessoa que Deus faz lembrar. Pode reparar para você. Aí o inimigo ele vem com ele é um derrotário. Ele é um derrotado. Então ele fica tentando impedir você de salvar alguém através da oração. Não precisa você ir lá, dar dinheiro, levantar, pagar as coisas, sabe, ir lá ter contato com a pessoa. Quem vai é Deus, mas Deus é só hora que eu vou lá. Abaixando, toda vez que você vai orar, Deus está dando um livramento para alguém. Imagina todo mundo, toda a igreja sentiu vontade de orar de madrugada, de tarde, de noite, eu não sei, irmão. Sentiu vontade que vai ter milagre. Aí eu falo, pastor, mas então eu vou ficar sentindo vontade, estou buscando, estou orando, estou jejuando, estou sentindo vontade, mas aí eu vou receber alguma coisa para os outros, irmão. Quem trabalha para Deus nunca perde. Pastor aqui, câncer nível 3, aqui mais avançado, mas não tem mais jeito não, Londrina, fui no hospital lá em Londrina. Tinha vez, irmão, que eu falava assim, ela voltava dor, cima de dor, não tinha mais jeito, ela tinha despedido, vou falar bem a verdade, ela não gosta muito de falar, tinha até despedido dos filhos, os filhos pequenos. E ela falou para meu irmão, cuida, os dois eram pequenos, cuida dos meus filhos para mim. Falei, não vai se entregar. Não vai se entregar. Oração, jejum. Irmão, aí que está o tal das coisas, que é a coisa mais linda. Não é porque ela está aqui perto de mim, mas a coisa mais linda que ela fazia, sabe o que, irmão? Era filha de pessoas aqui, ó. Câncer no útero. Era dor direta. Ela ali, ó. Deitada. Filha de gente, eu morava lá embaixo, perto da minha, perto da planta. Filha de gente, ali chegava endemoniado no carro, chegavam pessoas com câncer no útero, irmão, ela nunca falou não. Tinha vez, irmão, eu também não era novo convertido, né? Eu tinha vez que eu queria impedir. Eu chegava no portão e as pessoas lá, o médico desenganou essa aqui. Eu chegava assim, viu? Ela com dor lá dentro, eu falava, viu? A hora que ela não está boa, ela abre a porta, não vem agora, pode entrar. Ai! Sentava no sofá, nem de muito falar para ela ali, ó. Poucas palavras, Deus curava na hora as pessoas. E ela falou, ela nunca falou, mas por que Deus não cura ele? Ela nunca falou isso, ela só fazia a obra. Você sabe o que ela falou para Deus? Não sei se essa lindosa lembra. Sabe o que ela falou para Deus? Se o Senhor me curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor me levar, o Senhor é Deus. Não foi isso? Mexeu o coração de Deus, irmão. Se o Senhor me curar, o Senhor é Deus. Ela queria que as pessoas fossem curadas, fossem salvas. E todos, irmãos, estão na presença do Senhor até hoje. Pessoas que nunca tiveram encontro com Deus, abraça ela na rua quando vê, até hoje. Tem uma que Deus usou para curar do câncer. O mesmo problema dela, era o meu útero também, né? Que além de Deus curar na mesma hora, ainda engravidou. De vez em quando a mocinha, a menina vem aqui no culto, coisa mais linda. Então, irmão, a gente tem que entender uma coisa, irmão. Não podemos parar de trabalhar para Deus.
primeira coisa, buscar, jejum, oração. Quer ser usado, irmão? Só a palavra não dá, mas a palavra liberta. Eu sei que liberta, irmão, mas do lado tem que se completar. É material e espiritual, é palavra e lado espiritual. Se você não der o lado espiritual para que Deus ajude na vida das pessoas, não vai. Jesus é exemplo disso. Jesus pregava na sinagoga, nas aldeias, na praia, irmão, encostava o barco ali, afasta aí, pregava. Palavra é a coisa mais linda. O povo se escutava, a palavra entrava no coração. Jesus pregando, irmão. Mas ali depois 3 operações de maravilha. O cego enxergava, irmão. O paralítico andava. O morto ressuscitava. E o povo crendo cada vez mais, seguindo Jesus. Era uma multidão de pessoas seguindo Jesus. Então nós temos que entender uma coisa, irmão. Aleluia. Não podemos ficar só no lado material, um completa o outro. Aleluia. Temos que crer, buscar o lado espiritual do céu, ser obediente no lado material. Cuidado com o Espírito Santo de Deus, como o irmão falou aqui. Sabe por quê, irmão? Quem fez aí você esse tempo do Espírito Santo foi o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Pai. Quando alguém tentar te desanimar, você repreende. Para ser mentiroso, porque eu sou filho do Altíssimo. Foi Deus que me fez. Está com inveja? Foi Deus que me fez, Pai. Sou filho, fonte de vida. Então não desanime. Ama, Deus está falando. Roubar, machou e mano. Deus está falando. E não dois cheita. Tem pessoas que estão desanimadas com uma enfermidade e estou cheio. Já falou para Deus assim: por que isso? Por que o Senhor não tira isso de mim? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não é. O nome dele será glorificado e exaltado através daquilo que você está passando. E no tempo certo, irmão, no tempo certo, Deus vai te dar vitória. Confie no Senhor. Uns eles fazem na hora, outro Deus faz por mês, com anos. Mês de 2011, presbítero Oswaldo, só Deus sabe que eu passei nessa cidade. Culto de cura e libertação. Irmão do céu, está gastando com remédio, com viagem, e não tinha nem o arroz, difícil, o negócio estava feio. 2011 inteirinho, janeiro, fevereiro, entendeu? E pior, irmão, eu não sei o que acontece. Não estou falando aqui nessa igreja, pior é quanto mais você ia precisar, mais os irmãos abandonar, parece que é a permissão de Deus. Mais ficava só eu e levava meus filhos, mais abandonava. Mas o povo abandonado vai ser uma prova tremenda, irmão. Um ano inteiro, mas ela nunca falando para Deus, orando, aqui no hospital horário, com dor o tempo inteiro. Mais um dia, chegou o mês de novembro, final do ano. Aí Deus envia um pastor, bate na porta. Eu já não estava aguentando mais. Já ia marcar a cirurgia. Mas quando não está também a cirurgia, mas ia marcar depois de 6 meses, eu estava morta, não sei dúvida. Aí chega um pastor, mês de novembro, né? Bate na porta assim. Ele entrou, escuta, você vê, servo de Deus é bom assim. Ele entrou, comeu primeiro. Olha, a gente é meio fraco com dor, tudo que fizer essa oração, não. Comeu, se alimentou, tá? Mesma coisa daqueles anjo que foi lá visitar Abraão. Comeu, jantou, dormiu. Depois que deu a bênção, depois que comeu tudo, aí ele falou: reúne aqui, ó. Eu lembro até hoje, a mesa aqui e nós na cozinha assim. Ele falou: agora eu vou entregar o que Deus mandou. Deus disse assim: que nós combatemos o bom combate. Que hoje Deus estava curando, Deus está curando a tua esposa. Você já era missionário? Ainda não. Não era missionário, era consagrado. E Deus falou: estou curando a minha serva hoje, mês de novembro. Todo aquele mês só de prova.
Irmão, a unção desceu, a presença de Deus desceu. Está aí até hoje. Faz o exame, não fica nem cicatriz, limpinha. Mas só que assim, ó, ela nunca falou não para Deus, porque Deus é assim, quando nós não falamos não para Ele, irmão. Ei, aleluia! Deus, irmão, se levanta. Mas quando nós queremos as bênçãos, hoje eu não vou na igreja, hoje está chovendo, abando cheio, hoje não, hoje vai chegar uma visita, hoje eu vou fazer um jantar, hoje eu vou na pizzaria, não, outro dia eu vou. Se você está precisando de uma bênção, não troca Deus por nada, porque a tua bênção vai vir através do seu esforço, do teu andar, do teu agir, da tua atitude. A tua bênção vai chegar. A vitória da pastora chegou no mês de novembro, até hoje, irmão. Aí veio as bênçãos do Senhor, até hoje não parou. Até hoje, foi em 2011. Pagava aluguel, hoje não paga aluguel. Deus me abençoe. Não estou querendo lembrar que ninguém, estou contando testemunho, irmão, porque eu não larguei Deus. E tentaram parar, irmão, tudo que é gente. Chamava de santarrão, eu perdia tudo. Na igreja era 4 vezes por semana. Eu era o primeiro a chegar. Oração, abraçava tudo. E o povo detonando assim, santarrão, sabe? Sacrificando-se, falando da pastora, mas ela ali, ó. Mas ela ali na bênção, e recebeu no mês de novembro a bênção dela, porque nunca falou não para Deus. Então, meu irmão, quer ser abençoado? Faz o nome do Senhor brilhar. Quer ser abençoado? Faz o nome do Senhor ser exaltado. Esquece de você, irmão. Através de você, quem tem que ser exaltado é o Senhor. Aleluia. Eu sou tal, não sou nada. Você é apenas um servo do Senhor, que Deus colocou nessa terra para que o nome dele seja glorificado. Pastor, mas já tentei, a minha família está uma bagunça, está assim. Irmão, confia no Senhor, busca um pouco mais, busca Senhor, eu quero a ajuda do Senhor, Deus ele ajuda, e vai buscando, irmão, que a tua bênção está chegando, você está numa campanha, a tua porta está se abrindo. O pastor ensina, ele prega, ele fala o que você tem que fazer, e você vai, irmão. O maior está contigo, o maior é o Deus Altíssimo, não dorme, está do seu lado o tempo inteiro, até quando você está dormindo, irmão. Deus está do lado daqueles que têm obediência, daquele que está buscando, daquele que tem intimidade com Ele. Porque tem às vezes, irmão, que a cura não vem. Sabe por quê? Porque às vezes, irmão, a gente é tão falho que nem, sabe? A gente nem confessa os pecados da gente. O pastor está falando que o seu pecado só Jesus, irmão. Todo mundo é falho. Só que uma das coisas que impede a gente receber uma cura, um milagre, uma bênção, é a gente pecar e falar para a gente mesmo, eu não peco, eu estou bem. Não, temos que ser humildes. Confessar os pecados ao Senhor, seja de madrugada. Não estou acusando ninguém, é você e Deus. Você não tem que confessar para o homem, nem para a mulher, nem para o obreiro, nem para o pastor, mas somente para o Senhor, dobrar o seu joelho. Senhor, eu sou servo do Senhor. Deus não quer palavra difícil, não. Só por um exemplo, só para o seu irmão entender. Deus não quer palavra difícil, mexe o coração de Deus. O milagre desce mesmo. Eu sou fraco, sabe? Eu sou falho, mas todo dia eu oro ao Senhor. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Hoje eu dei uma olhadinha, sabe? Numa mulher. Hoje entrou um negócio aqui na minha mente. Hoje eu dei uma olhadinha num rapaz, num homem. Senhor, hoje eu falei uma palavra. Hoje eu fiz uma mentira. Confessar pecado, irmão, para Deus é você falar o pecado, mas você fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, irmão, Deus quer ouvir você confessar. Isso, irmão, tira qualquer barreira para você receber o teu milagre. O inimigo fica revoltado quando você faz isso. Pastor, mas eu não faço isso porque eu não peco. Mas então já pecou. Confessar os pecados, irmão. Todo mundo é falha, é Deus que nos sustenta. Cada vez que orar, Senhor, perdoa os meus pecados. Se não aconteceu, não fala, mas aconteceu. Todos os momentos de fraqueza, Deus vai te ajudar. Vai estender as mãos dele para te ajudar. E a tua vitória vem em nome do Senhor Jesus. O primeiro passo, irmão, é ser humilde.
confessar os pecados. Deixei. Que às vezes tem enfermidade que é opressão maligna, né? Às vezes é opressão maligna também. Então a pessoa às vezes está oprimida ali por um demônio, alguma coisa, né? Como aquele jovem que o pai pediu: Jesus, o meu filho lá vai na água, e entendeu? Ele está todo lá, o negócio está feito. Ele pediu para os seus discípulos ir lá, eles foram, mas não conseguiram fazer nada. Aí Deus manda chamar o menino. Aí Jesus colocando as mãos do menino, o menino é liberto. Então às vezes, irmão, tem enfermidade. Tem aquela passagem daquela mulher que veio de 18 anos andando assim, ó. 18 anos, irmão. Calcula 18 anos andando assim. O espírito em cima dela, assim, sabe? Envergou ela, 18 anos. Mas ela teve um encontro com Jesus. E Jesus disse para ela: mulher, você está liberta. Na mesma hora a mulher não desligou. Então tem enfermidade, irmão, que às vezes, sabe, às vezes tem um problema na vida da gente, que é um pecado que a gente não confessa, a gente não entrega ao Senhor, às vezes é demoníaco, mas aí, irmão, Deus é Deus da sabedoria. Pegue sabedoria, Deus vai entrar na tua mente e vai falar o impedimento porque você ainda não recebeu o teu milagre. Não é o pastor tem que falar nada, o pastor não pode, Deus conhece você por dentro, o pastor não conhece, o sobreiro não conhece. Mas Senhor, mostra-me sonho, visão. Deus faz isso ainda hoje. Por que eu não consigo a minha bênção? Por que a minha vida não muda? Mas mostra para mim. Deus vai revelar em sonhos, em visão, irmão, e faça vontade do Senhor. Você verá a tua vida mudada. Não importa a opressão, não importa o que jeito o inimigo ataca, mas ele não vai prevalecer contra o servo do Senhor. Ele não vai prevalecer. Levante o tem. Levante o tem, irmão. Então, para receber as bênçãos do Senhor, irmão, está em comunhão, sabe? Ter uma vida de oração, de jejum. Eu acho muito bonito isso, irmão, quando a gente fala, o pastor fala assim: sabe, irmão, quem não ora começa a orar. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Quando você tem uma vida de oração, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa nem repreender o mal. Quando você tem uma vida de oração, o Espírito Santo de Deus, ele faz moradia sobre você. E quando você tem uma vida de jejum, de oração, ele enche cada vez mais você. E quando você está cheio, irmão, aquilo que você não pode resolver, o próprio Deus, o Espírito Santo, resolve com você. Você quer ver só? A Bíblia diz, hoje é culto de cura e libertação. A Bíblia diz que, escuta você, que Pedro ia passar numa rua, mas era muita gente para ser curado. Preste bem atenção que eu já vou orar já. Aí a Bíblia diz que eles colocavam os enfermos na calçada. Não era, pastor? Colocavam na calçada. Olha o que a Bíblia fala, irmão. Olha uma pessoa. Isso não é só para Pedro, não. Isso é para cada um de nós. Você está pregando a palavra para nós. Não existe, eu sou melhor. Não, irmão. Melhor é aquele que busca a Deus, que ora, que dedica a vida. Ei, é para todos. A sombra, irmão. A sombra. Pega a sombra. Isso aqui, ó. Passava nos enfermos em cima da calçada. Pode deixar cair. Deixar nada. Renan, pode o obreiro ajudar lá, porque Deus é ele, pastor. Ajuda lá. O inimigo está revoltado, né? Aí a sombra ia curando. Pode deixar. Ia curando os enfermos. Só a sombra, irmão. Olha. Atenção aqui, não pode ficar tranquilo. Atenção aqui. Atenção aqui, você não perder a tua bênção. Aí escuta para você ver. Mas o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer. Eu quero dizer, irmão, que essa unção que estava sobre Pedro, a sombra dele curando, é a mesma unção que você pode ter. Você vai entrar numa loja, ninguém vai entender. Você vai entrar num local onde está tendo discussão, não sei que lugar. Escute, escute. O que está em você
vai transformar em paz. Você entra existe isso. Assim como existe o bem, existe o mal. Você existe, entra em lugares que pessoas não conhecem Deus, só maldição, só palavra mal falada. Mas quando você entra, irmão, muda a história. Porque o inimigo não consegue ficar junto com uma pessoa cheia do Espírito Santo no mesmo lugar. Não tem dois lugares, entendeu? Ou é ele ou não é. Mas quando você tem uma vida de oração, de jejum, cheio do Espírito Santo, o inimigo não consegue ficar onde você está. Por isso que ele é revoltado com a gente. Por isso que ele é revoltado com quem busca, com quem jejua. Eu estou incentivo hoje é cura e libertação. Campanha, irmão. A gente prega a palavra, quarto dia. Mas é você que vai fazer a diferença, mexer no coração de Deus, para você não testemunhar. Você está entendendo? Eu quero dizer que a tua bênção está em você. A tua bênção depende de você. Você está entendendo? A Bíblia diz que tem que procurar os presbíteros para orar pelos enfermos. Olha que lindo. Mas quando você não acha um presbítero, não acha um pastor ou alguém, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está o tempo todo ao teu lado, curando perna, curando qualquer órgão inflamado, ainda dando a vida eterna, porque só Ele tem. Você está entendendo? Então, a tua bênção depende de você. Quanto mais buscar, mais Deus acelera a tua bênção, a tua vitória, os teus sonhos realizados. E eu quero em oração determinar sobre a tua vida agora. Peço que você se coloque de pé agora, que o tempo também já foi, em nome do Senhor Jesus, tá? Se coloque de pé, eu quero orar agora, em nome do Senhor Jesus.